sem dúvida nenhuma, uma alegria estar novamente aqui na igreja. Foram 2 semanas que passamos longe e uma coisa que fica na cabeça de quem tem que assistir o culto pela internet é que eu não sei como é que alguém prefere assistir um culto na internet ou participar presencialmente. Por melhor que seja a transmissão, que é muito bem feita pelos irmãos, isso é perceptível, mas não se compara estar com os irmãos aqui presencialmente na casa do Senhor. Eu louvo a Deus o livramento que Ele deu à minha casa, deu também à casa do presbítero André, está dando à casa do irmão Adélio, Dona Graciete, e tantos outros que já passaram por essa doença aqui, e não é brincadeira, é verdade. E o André falou sobre sequelas, graças a Deus não é nada sério, nada grave, mas eu não consigo ficar em pé muito tempo. Eu não sei exatamente o que estou sendo acompanhado pelo médico e precisa fazer algumas reposições. Mas claramente o vigor físico não voltou. Então eu fico com as pernas realmente bem fracas, ela tem formigamento. Os relatos são que outras pessoas também têm algum tipo de sequela, nem todo mundo tem, mas algumas pessoas têm. Eu espero ficar bom logo, né, para poder voltar a cuidar de toda a liturgia e de outras atividades que a gente acaba ficando meio que incapacitado. Mas Deus seja louvado, no meio de tantas pessoas que morrem, nós podemos sair. A família de Yuri também passou por isso agora há pouco, graças a Deus estão aqui novamente. Passar por isso e ter saúde novamente é uma bênção do Senhor. Eu louvo a Deus por isso e pela igreja, pelas orações, pelo apoio do conselho, tudo que os irmãos fizeram por mim. Muito obrigado. Vamos então retornar à sequência das pregações em Deuteronômio pela manhã, Atos à noite. Deuteronômio capítulo 7, nós fomos até o verso 11, da última vez, há 3 semanas. E hoje nós vamos ler do verso 12 até o final do capítulo 7, se o Senhor assim permitir. Deuteronômio 7, versículo 12, diz assim: Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Se disseres no teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. Lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e a todo o Egito, das grandes provas que viram os teus olhos, e dos sinais e maravilhas, e mão poderosa e braço estendido, com que o Senhor teu Deus te tirou, assim fará o Senhor teu Deus com todos os povos aos quais temes. Além disso, o Senhor teu Deus mandará entre eles vespões até que pereçam, e os que ficarem se esconderem de diante de ti. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível.
O Senhor teu Deus lançará fora estas nações pouco a pouco. De diante de ti não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se multipliquem contra ti, não se multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus as entregarás e lhes infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Entregar-te-á também nas mãos os reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. As imagens de escultura de seus deuses queimarás. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela de todo, a detestarás e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Santíssimo Deus, nós que somos o teu povo, o Israel de Deus, como nos ensina a nova aliança, nos prostramos aos teus pés na manhã do teu dia, para sermos ensinados segundo os teus estatutos e juízos. Dá-nos, Senhor Deus, ouvidos atentos. Dá-nos, Senhor, um coração contrito e compungido. Dá-nos também uma boca para professar as verdades que vamos ouvir. Mas isso só será possível, Senhor, se o teu Espírito Santo agir no nosso meio rica e poderosamente nesta manhã. Seja com o teu povo, ó Senhor. Desvenda os olhos dos teus filhos, a fim de que nós possamos ver com toda clareza as maravilhas da lei e a graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo revelada essa manhã. Capacita-nos, Senhor, em Cristo nós te pedimos. Amém. Um dos maiores prazeres dos pais é perceber que os nossos filhos, eles têm um gosto semelhante ao nosso. Porque isso nos identifica com eles. Isso faz com que nós possamos perceber certa confiança naquilo que nós ensinamos. Quando um filho passa a gostar das preferências da culinária da nossa casa, ele se agrada exatamente daquilo que os pais gostam e ele se desagrada daquilo que os pais não gostam. Isso por um princípio óbvio, porque eles são apresentados à comida que está na mesa, aquela que os pais podem oferecer. Então, se os pais comem cuscuz com ovo, eles não vão gostar de lagosta, porque não é típico da casa deles. Se os pais comem filé, eles não vão gostar de uma carne que esteja estragada, porque não é típico da casa deles. Não só na comida, em tantas outras áreas você percebe que os pais, os homens, eles têm prazer em ver seus filhos tendo até o gosto, por exemplo, futebolístico, né? O time que você torce é o time que o seu filho torce. É uma desonra para um pai perceber que o filho não gosta daquilo que ele gosta. E maior de todas as desonras é quando nós percebemos que os nossos filhos não amam ao Senhor. Porque certamente não está no cardápio do dia da nossa casa o amor a esse Deus que foi revelado na Escritura. Porque se eles aprendem a ter o gosto culinário que nós temos, porque eles aprendem com aquilo que está na mesa, se eles aprendem a amar o time de futebol que você ama, porque ele vê você dando importância àquilo, e o filho ele tem no pai um referencial. Se as mulheres olham para as mães e começam a querer vestir a roupa da mãe, é porque ela admira a mãe.
Mas se teu filho ele não deseja as coisas de Deus, é porque você ainda não ensinou a ele se vestir de Cristo. Você não tem ensinado na sua casa aquilo que é alimento espiritual para os teus filhos. Consequentemente, eles não vão amar o que você ama. Eles vão passar a amar o que você rejeita e a rejeitar o que você ama. Isso é uma grande vergonha para nós que somos pais. Pois essa é exatamente a relação que há entre Deus Pai, nosso Pai, o Pai Celestial e os seus filhos. Porque no livro de Deuteronômio, ou seja, no livro em que a lei é novamente exposta ao povo, não que está saindo do Egito como foi lá em Êxodo, mas ao povo que está entrando na terra, quando a lei de Deus é exposta novamente em Deuteronômio, o que é que espera o Senhor? Ele espera que nós amemos aquilo que Ele ama. Do capítulo 1 até o capítulo 4 de Deuteronômio, você tem a repetição dos feitos do Senhor. Ele diz, eu vou ensinar vocês, nas palavras de Moisés, aquilo que o Senhor fez. Eu vou lembrar vocês aquilo que Deus fez desde a saída do Egito até a entrada da terra. Depois que ele fala dos sinais e maravilhas do Senhor, então no capítulo 5, Moisés começa a entregar a lei novamente. Vocês não vão guardar a lei para serem salvos. Vocês vão guardar a lei porque Deus salvou esse povo do Egito. Então em seguida vem o capítulo 6 e o capítulo 7, onde as prescrições a respeito da lei, ou seja, as consequências da lei são dadas. Moisés vai explicar no capítulo 7, do verso 1 até o verso 10, vocês não foram escolhidos porque vocês são o maior povo, ou porque é um povo mais poderoso. Não, na verdade vocês são o menor de todos. Vocês são o mais fraco de todos. Deus o escolheu porque Deus vos amou e porque fez um pacto contigo. Então esse é o fundamento, esse é o motivo pelo qual vocês estão sendo libertos do Egito e vão atravessar o Rio Jordão e vão receber a terra. Não é porque vocês são fortes, não é porque vocês podem alguma coisa, mas porque Deus vos amou. Porque o desavisado vai começar a ler esse texto, observe no capítulo 7, verso 12, quando diz assim, será pois que se ouvindo estes juízos os guardares e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Há uma condicional. Se vocês guardarem e cumprirem. Então alguém vai dizer, veja, já não é pela graça, mas pelas obras. Como no catolicismo romano, onde a justificação não é pela fé, mas a justificação é um misto de fé e obras. Não é assim que se lê esse texto. Ele não está isolado. Primeiro foi dito, porque eu vos libertei de uma terra onde vocês eram escravos, com mão forte e braço estendido. Então como é que eu vou ler Deuteronômio 7, à luz de Deuteronômio de 1 a 7, e de todo o livro de Deuteronômio, e de todo o Antigo Testamento, e de toda a Escritura? Eu preciso aprender a ler a Bíblia como ela é, porque senão eu vou cair no laço mais sutil de todos, confiar em mim mesmo e não no Senhor. Então, o se condicional é verdadeiro, mas não é por conta que você guarda a lei que então Deus vai guardar a aliança. Mas você primeiro tem que lembrar, Ele foi firme na aliança, então por isso eu posso guardar a aliança. E isso confirma a guarda dele. Nunca, em momento algum da Escritura, você vai ler um texto onde o homem chama Deus para fazer um pacto. Observe bem isso. Todas as vezes em que o pacto é feito,
é o pacto que parte de Deus para o homem. Então Deus tomou o homem no jardim do Éden e disse: não coma do fruto. Estabelecido ali os termos do pacto. Se você comer, você morre. Se você não comer, você vive. É um pacto bilateral no sentido de que envolve o homem e Deus. Mas no sentido de guarda, só depende de Deus. Porque desde que Adão pecou, nunca mais foi possível o homem guardar o pacto. É por isso que quando ele faz a aliança com Noé, depois do dilúvio, como é que a aliança é feita? É morto um animal. O animal foi levado ao sacrifício. Fica claro no texto que Noé pecou. Veja, como foi o primeiro pecado do homem? Comeu do fruto proibido. Como foi o pecado, o primeiro pecado do homem, depois que Deus devastou a terra e sobrou apenas a família da aliança? Ele comeu do fruto da videira e ficou bêbado. Esse tipo de correlação que você precisa ir fazendo na Escritura, para aprender a ler a Bíblia. O fruto não foi dado isoladamente lá no Éden, mas o fruto que foi comido no Éden e gerou morte, novamente ele é comido, o fruto da videira, em excesso, e Noé fica bêbado. Para mostrar, Noé não foi redimido pela sua obra. Como é que ele foi redimido? Porque no final do capítulo 8 e início do capítulo 9, ele sacrifica um animal. E o animal morto, sangue derramado, ali há remissão de pecado. É por isso que a obra de santificação é dita. Cristo diz: vocês não vão conhecer a árvore senão pelos frutos. Você percebe que há uma ligação em tudo isso, o fruto. Como eu lido com o fruto? De onde é que veio isso? Isso não surgiu do nada, isso surgiu do Éden. Então, o fruto da minha santificação é obra do Senhor, é responsabilidade minha. Como é que eu vou entender isso? No pacto. Achei muito interessante uma citação que eu escutei há poucos dias. Se não me engano, é de Gerhard Voss. Ele diz assim: você não vai entender a responsabilidade do homem e a soberania de Deus se você for sentar num banco de faculdade de teologia. Porque na faculdade de teologia, o que é que vai acontecer? As pessoas vão encaixar a sua percepção a respeito de cada doutrina em uma determinada categoria. Por exemplo, você diz assim: tudo o que acontece está escrito porque Deus é soberano. Ele governa a história. Então alguém diz: então você é determinista. Então ele já te colocou numa classificação. Você não tem como sair daquilo ali. Aí o outro vem e diz: não, não é assim. Porque há responsabilidade do homem. Eu que tenho que fazer. Aí você diz: então você crê na salvação pelas obras. Onde é que eu saio desse labirinto sem fim que a teologia sistemática pode me levar? Pode. Estou dizendo que ela leve sempre. Só no pacto. Só quando você entende a aliança do Senhor. Aí você compreende como se dá a relação entre responsabilidade do homem e soberania de Deus, porque essas duas coisas se encontram na teologia da aliança. Quando Deus chama para fazer um pacto e o homem, por conta da obra do próprio Deus, diz: eu desejo fazer a tua vontade, Senhor. Então, é à luz da teologia da aliança que nós vamos aprender a ler esse texto. Veja só, pois, ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, então Deus vai guardar a aliança. Como é que eu vou ler isso? Não é um povo que
está começando a história agora. O povo que foi liberto, ou seja, foi salvo, ele é colocado diante da lei do Senhor e diz: vocês agora precisam guardar a lei. Não para serem salvos, porque é na esperança do Cordeiro imaculado que vocês ofereceram em sacrifício que há salvação. Mas por conta da obra do Cordeiro, vocês têm a obrigação de buscar a vida de santificação. A forma de ler a Escritura é essa. E o pacto ele vai se revelando em bênçãos e maldições. O texto começa assim, veja, ele fala: se nós ouvirmos os juízos, guardarmos e cumprires, aí veja o que é que diz no verso 13: ele te amará e te abençoará. E repete isso no verso 14: bendito serás mais do que todos os povos. Existem as bênçãos do pacto, existem as maldições do pacto. Como é que o texto termina? Verso 26: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de todo a detestarás, de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Vocês têm que detestar as coisas que Deus detesta. E vocês precisam amar as coisas que Deus ama. Por quê? Porque Deus é Pai e vocês são filhos. Eu preciso aprender a amar o que o meu Pai ama e odiar aquilo que Ele odeia. Sem conhecer tudo, inclusive. Sem conhecer tudo. Você não precisa ser uma criança birrenta que quer saber os mínimos detalhes para poder amar e rejeitar. Porque esses que caem nesse tipo de erro, eles se tornam meros críticos de tudo. Eu só vou rejeitar aquilo que Deus rejeita se for me provado que é realmente isso, por conta disso e daquilo. E ele não quer aprender. Não é que ele não saiba, é porque ele não quer aprender. Porque na verdade ele ama aquilo que Deus odeia. E ele odeia aquilo que Deus ama. Eu devo buscar aprender. Eu devo buscar compreender aquilo que Deus rejeita. Mas não por meio de racionalismo barato. Querer colocar as coisas de Deus em laboratório e ir lá pesquisar uma por uma até que seja comprovado. Mas se eu aprender a amar o que Deus ama, eu serei abençoado. E se eu aprender a odiar o que Deus odeia, eu serei abençoado. Do contrário, é maldição. Do contrário, é maldição. Não tenha dúvida disso. Então o texto se abre dessa maneira. É para que eu possa aprender que a aliança do Senhor depende só dele, exclusivamente dele, como ele fez com Noé, como ele fez com Abraão. Pôs um sonho em Abraão em Gênesis capítulo 15, e só ele passou por entre os animais do pacto, chamando toda a maldição do pacto sobre si, não sobre Abraão. Como Cristo que foi para a cruz do Calvário sozinho, para que toda a maldição do pacto caísse sobre ele, não sobre nós. Então ele nos ensina a buscar a santificação. Quais são as bênçãos desse pacto? Como é que eu posso ser abençoado nesse pacto? Veja, como é importante aprender a ler a Bíblia dessa maneira, né? À luz de toda a Escritura. Porque ele começa a dizer no verso 13: ele te amará e te abençoará. E te fará multiplicar também, abençoará os teus filhos, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, o teu azeite, e as crias das tuas vacas, e as tuas ovelhas, na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Que bênção é essa? Deus vai me abençoar com filhos, Deus vai abençoar o fruto, os filhos da minha vaca. Mas eu não tenho vaca. Qual o sentido que há para alguém que mora no século XXI, numa cidade, né, do porte da nossa? Muitas crianças aqui que talvez nunca nem viram uma vaca, pessoalmente.
adultos que nunca tiveram como propriedade um animal. Qual o sentido dessa bênção? Existe um livro chamado O que é Teologia Bíblica? Para mim, se eu pudesse orientar a igreja a ler um livro, inclusive eu estou lendo ele agora, sobre teologia bíblica, seria esse, James Hamilton. É um livro excelente, de uma linguagem fácil para você aprender a ler a Bíblia. E ele começa a mostrar que a Bíblia ela tem um tema geral, a salvação, a obra do Senhor, o enredo é criação, queda, redenção e consumação. E a Bíblia tem muitos símbolos. Ela trabalha com muitos símbolos, com muitas imagens. Ela trabalha o imaginário do homem. Ele diz, a Escritura, ela precisa ser lida à luz de todos esses princípios. E ela muitas vezes cita a obra da criação, usando a linguagem da criação, para falar de um ponto da redenção muito mais adiante. Deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês à luz de Deuteronômio 7. O que é bênção de ter muitos filhos? Na nossa geração, não parece uma bênção. A nossa geração é ter 1 ou 2 filhos no máximo. É o pensamento. Infelizmente, é assim. Vaca, boi, bezerro, não faz sentido nenhum. Aí ele diz assim, porque, na verdade, o que está sendo apresentado aqui não é uma linguagem agrícola ou uma linguagem antiga e antiquada, mas é a linguagem da recriação. Deus está recriando o mundo. Como é que Deus recria o mundo? Ele já fez isso algumas vezes. Aí o autor nos aponta o dilúvio. O que foi o dilúvio? Foi uma descriação. Leia depois Gênesis de 6 a 8 e perceba que é o inverso da sequência da criação. Deus separou terras e água. No dilúvio ele junta tudo numa coisa só. A porção seca, a porção molhada, agora é tudo uma coisa só. Deus cria o homem, lá ele descria o homem. Céus e terra você já não sabe mais, é tudo uma coisa só. O mundo está sendo descriado. Então, quando o dilúvio começa a baixar, há a linguagem da recriação. Aí no capítulo 9 de Gênesis, Deus começa a fazer uma aliança com Noé. Abra comigo, por favor, Gênesis capítulo 9 e perceba como é que é a linguagem a ser utilizada nessa recriação. Verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. O que é que foi dito lá em Gênesis 1, 2 e 3? Dominem a terra. Aí agora na recriação ele diz, multipliquem-se e os animais vão temer o homem. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Tudo te foi dado para você comer. Aí vem um sujeito e quer nos convencer que a melhor coisa do mundo é ser vegetariano e vegano. Porque é um cuidado com a criação. Você não tem mais cuidado do que Deus. Deus deu tudo para você comer. Verso 5, certamente requerei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Por quê? Porque Deus fez, porque Deus criou o homem segundo a sua imagem. Há alguma dúvida que aqui a linguagem da criação, ele cita, porque você não pode assassinar, porque foi Deus que criou.
O homem, imagem e semelhança. Agora vocês devem se multiplicar, agora vocês devem abençoar e dominar essa terra. Ele descriou o mundo no dilúvio, ele está recriando o mundo. Sabe qual é a segunda vez que Deus descria o mundo? Se você ler o livro de Êxodo nas 10 pragas. As 10 pragas do Êxodo são exatamente essa imagem. Deus vai acabando com tudo, com a água do rio. Os animais, eles se revoltam contra o homem e comem toda a plantação. Moscas, gafanhotos. O mundo está sendo descriado. Até que de lá surge um povo. Da morte surge a vida. Israel sai de dentro daquele povo que está sendo descriado rumo à terra da promessa. Como é descrita a terra da promessa, onde mana leite e mel. A terra onde Deus vai abençoar, vocês vão procriar, vocês vão se multiplicar. Então é assim que você vai ler Deuteronômio 7, à luz do texto que fala sobre recriação. E qual é o primeiro princípio onde Deus vai recriar o mundo? Ele amará, abençoará e te fará multiplicar. Deus criou um homem e uma mulher no Éden e disse: vocês agora serão os dois uma só carne. Multipliquem. Agora, quando o povo de Deus está entrando na terra da promessa, ele disse: multipliquem. Que é uma consequência lógica. Nós saímos da morte para a vida. Qual é o princípio que nós guardamos na nossa fé? Vida. É a vida pela qual nós tivemos em Cristo que nós vamos ter como bandeira. Qual é a bandeira do mundo? A morte. Essa semana nós chegamos a um número absurdo, é verdade, um número preocupante. 2 milhões de pessoas morreram vítimas do Covid. É um número questionável como se chegou a ele, mas de toda forma é um número grande. Nós já vimos muitas pessoas ao nosso redor perdendo a vida. É um número relativamente grande. Sabe quantos abortos foram feitos nesse mesmo período? 55 milhões. Aí alguém diz assim: para o primeiro, as feministas dizem isso aqui é um direito. Para abortar, elas dizem é um direito. E para os 2 milhões é uma epidemia. Usando o número deles, 2 milhões contra 55 milhões. O que é mais preocupante? Aborto ou Covid? Ambos são preocupantes, mas o que é que deveria nos preocupar mais? Agora, quantas reportagens de televisão você viu alguém preocupado com aborto? Pelo contrário, estão incentivando. Não faz 2 ou 3 semanas que na Argentina, que foi comemorado por uma multidão satânica em praça pública. O direito das mulheres matarem os seus próprios filhos no ventre. Por que nós não defendemos essas coisas? Porque isso não é uma pauta da igreja. Porque nós saímos da morte para a vida. E porque Deus disse na sua lei: multiplicai-vos. Há um tema na Escritura que também tem relação com isso. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida. Como é que eu leio isso na Bíblia? O homem procurou a morte quando comeu do fruto. Deus procurou a vida quando prometeu Cristo. O homem procurou novamente a morte, então Deus destruiu toda a raça humana, mas fez sair da morte para a vida uma família, a família de Noé. O povo se desviou do caminho novamente. Então Deus separou um povo, Israel,
para salvar. Só que quando Israel estava sendo salvo, o rei do Egito, que sabia das promessas a respeito da vida de um filho, o que foi que ele disse? Ele chamou as parteiras do Egito e deu ordem para matar os filhos que saíam dos ventres. Quando Jesus Cristo nasceu, Herodes fez a mesma coisa. Matem todo filho homem que saiu do ventre de uma egípcia. Do hebreu, perdão. Quem é que defende a morte? Quem é que defende o aborto? Os filhos de Faraó, os filhos de Herodes, os filhos de Satanás. Que a pauta deles é morte, porque o salário do pecado é a morte. Então eles militam todos os dias pela morte, como queriam matar Cristo, como queriam matar Moisés. Então, irmãos, não sejamos ingênuos. Essas coisas não estão deslocadas, não é? O sujeito é uma pessoa maravilhosa e defende o aborto. Não é assim que funciona. Isso vem num pacote completo de pensamento. Veja, os que estão militando, por exemplo, essa semana saiu uma campanha contra o tratamento precoce do Covid. Quem são? Especialistas, cientistas, a mídia inteira diz: não existe tratamento precoce. Espera aí, mas eu passei por isso. Eu fui tratado precocemente, graças a Deus. Estou aqui contando a história. Quantas outras pessoas também não tiveram essa oportunidade? Então, é aquela história, né? Você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Eu estou vendo. Não é assim que funciona. Mas eles dizem. Aí eu prefiro me lembrar do que disse Paulo, lá em Atos. Quando chegou para os navegantes, os especialistas em mar, e disseram: não devemos ir, porque a viagem vai ser custosa. Aí o texto diz: mas o centurião confiou mais no comandante do que na palavra de Deus. Povo de Deus, nós não podemos ouvir mais os especialistas do que o próprio Deus e do que a lógica da realidade que está diante de nós. Me diga qual é a doença que você espera complicar para começar a tomar remédio. Qual é a doença que funciona assim? Nenhuma. Nenhuma outra faz. É assim que nós recebemos a indicação. O médico diz: começou a ter qualquer coisa, você deve ir para o médico. Na verdade, você deveria ir antes para prevenir. Então, os que apoiam o aborto são os que dizem: não existe tratamento precoce. São os que diziam: só vá para o hospital quando você estiver ofegante, como o ministro da Saúde, o ex-ministro da Saúde dizia. Porque existe, irmãos, um pensamento a respeito de morte. Até que ponto eles estão conscientes, eu não sei. Alguns estão bem conscientes. Mas uma coisa é certa, eles militam pela morte. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar pela vida. Nós vamos trabalhar pela vida. Qual a primeira coisa que eu posso fazer para trabalhar pela vida? Crescer e multiplicar. Pensam, irmãos. Já temos 3 grávidas na nossa congregação. Nesse período. Já tivemos muitas outras. Mas precisamos de mais. A gente precisa ver mais e mais irmãs grávidas. Porque isso é o cumprimento da palavra. É óbvio que nós não somos irresponsáveis de dizer: você tem que ter 5, 6 filhos para poder cumprir a ordem de multiplicar. Porque essa ordem de multiplicação ela vem dentro de uma providência. Então, dentro da providência de Deus, quantos eu posso ter? Então, eu terei todos os que eu posso ter diante da providência do Senhor, das condições que eu tenho.
E aqui eu penso também na mulher que não pode ter filhos. Primeiro você deve entender que Deus, a ordem geral, a ordinária é ter filhos. Mas o Deus que abre a madre é o Deus também que fecha a madre. Muitas irmãs na Escritura precisaram orar anos para que Deus abrisse a madre. E Deus pode simplesmente não atender essa oração. Porque Ele é soberano. Existem outras que vão ter que ter mais trabalho com isso e fazer tratamento até que tenham o seu filho. Mas todos os esforços têm que ser feitos. E Deus pode te dar também a alegria de ser como Ele, que tinha um filho, Jesus Cristo. Mas Ele queria ter mais filhos. Então Ele nos adotou em Cristo Jesus. Você também pode adotar, se for da tua vontade. Você vai ser como o Senhor na adoção. O texto fala, Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará teus filhos e o fruto da tua terra, o teu cereal, o vinho, o azeite, as crias das tuas vacas. O teu trabalho vai ser abençoado. Porque Ele disse, domine a terra. A terra está sendo recriada a partir de quê? Da geração de filhos. Ou seja, o primeiro princípio para a recriação, e nós estamos no processo de recriação, é você cuidar do seu filho. Criar o teu filho nos caminhos do Senhor. Porque ele fica pensando, né? O mundo está se acabando. Globalismo, STF, Covid, China, a gente fica pensando sempre no macro. Vamos nos revoltar, vamos para o meio da rua para protestar. Vai resolver o quê? Agora, se eu começar tendo filhos, se eu começar criando os filhos no caminho do Senhor, se eu começar a ter cuidado com a minha família, aí depois Deus vai abençoar meu trabalho. Então, o meu trabalho, o fruto do meu trabalho, o vinho, o mosto, o cereal, que aqui são imagens daquilo que você faz hoje. É a tua empresa, é o teu consultório, é o teu trabalho como empregado. Se você anda nos caminhos do Senhor, então Deus vai abençoar cada um desses lugares. E o reino de Deus vai se expandindo. A gente fica pensando, se a gente elegesse o presidente da República, se a gente fizesse senadores, isso pode ter seu lugar lá longe. O que é que adianta um presidente sozinho no meio de uma sociedade completamente corrompida, inclusive a igreja? Agora, uma igreja forte, com famílias fortes, quem é o governo perto disso? Parem de pensar, irmão, na mega estrutura. Passem a pensar naquela que é chamada infra, aquela que está dentro, aquela que é a que sustenta todas as coisas. Essa é a que vai mudar o mundo. Quem muda o mundo não é o presidente da República. É a mãe que quando vai botar o filho para dormir, lê o catecismo com ele. É o pai que na hora de fazer a refeição, ora. E ensina os princípios no dia a dia. Os princípios da palavra do Senhor. Isso vai se enraizando na cabeça dos nossos filhos. Aí você tem 5 pessoas na sua casa que servem a esse Deus dessa maneira. Elas trabalham, elas estudam, elas se relacionam. Ela vai multiplicar para outras pessoas. E para outras, e para outras. E o reino de Deus vai se enraizando do mundo. O que é que um presidente da República pode fazer perto disso? Nada. Nada, absolutamente nada se compara à igreja e à família forte.
Deus nos diz assim: lutem contra os reis. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará teus filhos, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o azeite, crias das tuas vacas, ovelhas. Aí no verso 14 ele diz: bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti homem, nem mulher estéril, nem entre os animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios. Aí o sujeito lê isso aqui e diz: veja, Deus vai me proteger do Covid. Aí o pastor vai e adoece. Aí o pastor está em pecado. Só pode estar, porque a Bíblia diz que Deus vai nos afastar de toda enfermidade. É a linguagem da recriação, não é literal. Não é literal. Quando você vai ler Apocalipse, a descrição do céu, como é que é o céu? Não só tem ruas de ouro, portas de pedras preciosas, não é só isso. Lá não entra o pecado, lá enfermidade nenhuma entrará. A relação entre pecado e enfermidade. Por quê? O profeta Isaías já disse isso em Isaías 53, porque Cristo já levou sobre si todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Ele está recriando todas as coisas. A enfermidade vai nos tocar no sentido em que nós cada vez mais vamos ser afastados do pecado, cada vez mais santos, com filhos santos, com um trabalho santo, com uma igreja santa. É assim que vai acontecer. Aí ele diz no verso 16: consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus, os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás a seus deuses, pois isso te seria por ciladas. Em seguida ele fala: se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e todo o Egito. Ele diz: vocês vão consumir todos os povos, no verso 16. Não os servirás. A ligação entre... Em seguida ele fala: não temam. Não temam, porque vocês vão consumi-los para não servi-los. A relação entre temor e serviço. E é interessante porque a palavra temor na antiga aliança, às vezes ela é traduzida por piedade. Ele diz aqui também: não tenham piedade deles. Não temam, não tenham piedade. Porque aquilo que você teme é aquilo que você serve. Não entrem nessa cilada, não temam os povos. A igreja não tem que temer ninguém. Ora, se a promessa é que o mundo está sendo restaurado pela igreja, Cristo está usando a igreja para restaurar o mundo, então não tenho que temer ninguém, porque os inimigos eles vão cair. Aí você diz assim, quando chega numa batalha muito forte, você diz: mas fulano de tal tem acesso ao deputado fulano, eu não tenho. Ele vai falar com o ministro fulano de tal, ele vai falar com o juiz tal. Eu não tenho acesso a essas pessoas. Como é que eu posso lutar com uma pessoa assim? Você tem acesso ao trono da graça, ao Senhor dos exércitos. Quem é o deputado? Quem é doutor fulano perto de Deus? Ele vai fazer consumir um a um. Não temas. Ele diz: qual é o exercício que você tem que fazer no momento do temor? Lembra-te, verso 18. Lembrar-te-ás. Lembra do que Deus já fez no Egito. Esse é um exercício que todos nós precisamos fazer, irmãos. Lembrar redentivamente daquilo que Deus já fez. Para não temer e, portanto, não servir a eles. Sabe por quê? Porque é uma sequência. Se você teme os teus inimigos, você vai acabar servindo.
A igreja teme tanto o Estado, tanto, e tem aquele temor servil e de admiração, que a gente fica pensando em como agradar o poder estatal. Como é que eu posso agradar o poder estatal de tal forma que ele me veja bem? Como é que isso se revela na prática? Por exemplo, o seminarista ele termina o curso do bacharel em teologia, curso do seminário presbiteriano no Brasil. 3.166 horas de estudo. Lê, em média, 500 a 800 páginas por mês. Aí ele termina um curso dessa envergadura e diz assim: eu queria a aprovação do MEC. Aprovação do MEC para quê? Compare essa carga de leitura com qualquer outro curso que o MEC aprova. O mestrado nem se compara. Eu fiz pós-graduação na Universidade Federal e depois fiz no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. É incomparável. Eu dormi meia-noite, 1 hora da manhã, acordava de 5 para começar a ler de novo, porque senão não dá tempo. E a gente fica querendo a aprovação do Estado. Chega um problema como esse que nós estamos passando e a igreja fica lá tentando toda hora conversar. O senhor deixa eu abrir a igreja? Isso é uma vergonha para nós. É uma vergonha para a igreja. Não temam. Lembra-te do que o Senhor fez no Egito. Aí para a gente poder nos encaminhar para o fim, o verso 22 diz assim: o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco. De diante de ti, não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo se não multipliquem contra ti. Mas o Senhor teu Deus as entregarás e lhe infligirá grande confusão, até que sejam destruídas. Interessante, ele diz: vocês não vão poder lançar nações de uma vez por todas. Não é de pronto, mas é pouco a pouco. E é assim que a gente tem que olhar para a história da igreja. Porque se a gente olha para a história da igreja para hoje, aí o sujeito diz assim: a igreja está sendo calada, ou seja, a igreja está perdendo. Agora, quando nós olhamos para a história da igreja em 2000 anos, só de igreja da Nova Aliança, onde é que estava a igreja que Jesus Cristo deixou? Em Jerusalém, com cerca de 120 membros. Atos 1 e Atos 2. Em Atos 2, no primeiro sermão de Pedro, sai de 120 para 3.000. Na segunda exposição, 5.000. E no final do texto, já está nos confins da terra e um número incontável. Passados 2000 anos, nós somos bilhões. Nós estamos em todos os lugares do mundo praticamente, exercendo força e exercendo influência sobre o mundo. Não olhe para a história da igreja fechando os seus olhos hoje. A igreja é muito maior do que isso. Para que você possa entender isso aqui, pouco a pouco. A expansão do reino não é de pronto. A pessoa pensa que Jesus vai voltar e exatamente naquele dia a igreja estava perdendo e vai vencer. Não, a igreja está vencendo e vai vencer de uma vez por todas na sua vinda. Essa é a perspectiva de se olhar para o mundo. A igreja continua se expandindo. Mas como é que isso se dá? Pouco a pouco. Você lembra do que eu falei? Não olhe para a supraestrutura, olhe para a infraestrutura do mundo. Sua casa está vencendo ou sua casa está perdendo?
Antes de olhar para a igreja com uma estrutura completa em todo mundo, olhe para a sua casa. Olhe para a sua esposa, olhe para si e olhe para os seus filhos. Nesse pequeno rebanho aqui, o reino de Deus está avançando ou está diminuindo? E aí você percebe que é um avanço lento. Quando você olha para esse texto, então você entende. Porque é pouco a pouco. Quando o texto da Escritura fala sobre justificação, ele fala que é um ato. Até a confissão de fé, os catecismos são assim, falam sobre um ato pontual. Deus vem e justifica. Mas quando vai falar sobre santificação, ela diz é um processo em que o Espírito age em nós. É um processo lento e gradativo. Como é que ele começa? Na salvação. Quando é que ele termina? Na nossa morte. Abra comigo, por favor, Filipenses capítulo 2. O último texto que nós vamos abrir essa manhã. Filipenses 2, do 5 até o verso 11, é a descrição da obra de Cristo. No seu estado de humilhação, do verso 5 ao 9, e no seu estado de exaltação, do verso 10 até o versículo 11. Qual é a consequência da obra de Cristo, segundo o apóstolo Paulo? Verso 12. Assim, pois, amados meus, como obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Como é que vai se dar o processo de santificação? Primeiro tem que haver a obra de Cristo, pontual e única na tua vida. Aí vem a ordem: desenvolvam a sua salvação. Como é que se deu em Deuteronômio? A lei, que primeiro disse: vocês foram libertos do Egito. Cumpram a lei. Como no capítulo 7, Moisés diz: se, pois, guardares e cumprires os estatutos, vocês serão abençoados. Muito tem se prometido a respeito de bênção na igreja. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você fizer aquilo outro. Sempre uma coisa que é comum nessas promessas: benefício próprio. Se você fizer tais e tais coisas, então teu casamento vai ser resolvido, a tua vida profissional será resolvida e você será muito rico. Sempre o benefício é próprio. Como é que é a promessa pactual? Se vocês criarem bem os seus filhos, se vocês trabalharem para a glória de Deus, se vocês fizerem todas essas coisas segundo a lei do Senhor, então Deus vai abençoar o povo. Não sou eu, é o povo. Mas não começa do povo para mim, é de mim, da minha família, da minha igreja local, para que o povo seja abençoado. O princípio da bênção é amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Nós não devemos simplesmente fazer o que Deus manda e não fazer o que Deus proíbe. Nós devemos ir além.
amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Se fizermos isso à luz da Escritura, à luz de toda a teologia do pacto, Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar teus filhos, Deus vai abençoar os filhos dos teus filhos. E haverá, como diz o salmista, paz sobre Israel. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a conquistar esse mundo pouco a pouco. Amém. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Senhor. Deus do pacto, Deus da aliança conosco, com os nossos filhos. Ó Deus, perdoe a nossa negligência, perdoe, Senhor Deus, a nossa impiedade, porque queremos salvar o mundo e pensamos nos problemas da macroeconomia, da geopolítica, quando ao nosso lado, nossa esposa e nossos filhos estão sofrendo, porque não houve a pregação da palavra do Senhor. Nós possamos inverter essas prioridades, ó Deus, para pouco a pouco podermos ir ganhando espaço, podermos, Senhor Deus, conquistar a terra, porque temos a certeza que o Senhor dos Exércitos está conosco. Nós veremos, ó Deus, a vitória final da Tua igreja. Em Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos de pé ainda, irmãos, cantar em resposta à pregação Salmo 114. Amém.